Nós hoje, o Ian vai botar na tela já o tema, nós pregamos o mesmo tema semana passada. Quantos estavam aqui domingo passado? Deixa eu ver. Domingo passado, muito bem, acho que quase 100%, né? Quase 100%. Semana passada nós falamos o mesmo tema, fé autêntica em meio às falsidades, parte 1. Então, se você não esteve domingo passado, vai lá no YouTube, aproveita, se inscreve no canal e assiste a primeira parte. Hoje, nós vamos fechar essa segunda parte. É uma série de mensagens sobre o tema de série, a Batalha da Fé. Nós demos toda a introdução na primeira mensagem. Então, se você quer conhecer o assunto que nós vamos falar sobre a Batalha da Fé, você assiste o vídeo lá que está no YouTube. Aproveita e compartilha ele também, que faz bem isso para as pessoas que você gosta. Hoje, nós vamos fechar a segunda parte desta mesma mensagem, continuando a série, segunda parte da mesma mensagem. Fé autêntica em meio às falsidades. Você não pode acreditar de verdade que só porque se usa a palavra fé, Deus, Jesus, Espírito Santo, Bíblia, apóstolo, pastor, igreja, irmãos, você não pode de verdade achar que tudo é verdadeiro. Pastor, mas eu vou viver uma vida como? Desconfiada? Não, mas esperta. Eu não quero que você viva uma vida desconfiada. Eu quero que você seja esperta, astuta. Foi Jesus que disse, sede prudentes, sejam sábios, sejam espertos, astutos. E Jesus falou uma coisa até mais chocante do que a gente às vezes lembra. Ele disse, olha, os filhos das trevas são mais sábios, às vezes, do que os filhos da luz. Às vezes os filhos da luz são ingênuos demais, quando o assunto é Deus, igreja, pastor, Bíblia, fé, Espírito Santo. Ah, falou a palavra Espírito Santo, então é verdade. Ah, falou Deus no meio da fala dela, no meio da fala dele, ele falou Deus. Pronto, então ele está falando a verdade. Não, nós precisamos ser mais espertos. Nós precisamos ser mais lúcidos. Nós precisamos ser mais ponderados, sábios. E é isso que Deus quer para vocês, que Deus quer para mim. Porque se você não desenvolver essa sua fé de maneira lutada, como ensina a Bíblia, dedicada, se você ficar no estágio do crer em tudo, você corre um sério risco de ser uma vítima fácil dos mentirosos. Eu, como pastor, não quero que você seja uma vítima fácil dos astutos do lado mal, dos mentirosos, dos falsos. E eu já disse aqui semana passada que uma das maiores forças do falso é quando ele se parece muito com o verdadeiro. Eu falei isso aqui semana passada. Então, tome muito cuidado, porque tem muita coisa que tem a ver com Jesus, com Bíblia, com fé, com igreja, com pastor, etc e tal, que não é verdadeiro. E como é que você vai fazer para não ser engolido pela falsidade? Como é que você vai fazer? Como é que você vai agir? Como eu e você podemos não sermos vítimas do falso? Crescendo na verdade. O único jeito de você não ser vítima do que é falso é crescer na verdade. É conhecer o autêntico. Por isso o tema foi dividido em duas etapas. Fé autêntica. Meu irmão, às vezes a gente não recebe coisas abundantes e frutíferas de Deus, não porque a gente não crê, mas porque a gente não crê do jeito certo. Pastor, mas existe crer do jeito certo e crer do jeito errado? Sim. Tiago escreveu assim, pedis, diga comigo, e não recebeis. Então olha só,
tem gente que pede e não recebe. Porque está pedindo do jeito errado. Diga lá, pedi e não recebeis. E por que a pessoa não recebe? Porque ela não recebe porque ela está comprometida em gastar nos próprios desejos. A vida de muitas pessoas está comprometida com os próprios desejos. Só. E muita gente fica sem receber porque está só comprometida com os seus próprios desejos. A vida com Jesus não é uma corrida atrás dos nossos objetivos pessoais e agora a gente tem Cristo como uma força para ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos pessoais. A vida com Jesus verdadeira é quando a gente sai do centro da história e outra pessoa assume o centro da história da nossa vida. E o nome dele é Jesus. Isso é fé verdadeira. Fé verdadeira onde eu sou o centro não é fé verdadeira. Fé verdadeira onde os meus objetivos pessoais são o centro da minha vida, isso não é fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que o centro da minha vida é substituído pelas importâncias do céu. Pastor, onde Jesus disse isso? Vamos lá, diga comigo. Buscar em primeiro lugar. Em que lugar, irmão? Em primeiro. Veja que antes de Cristo a gente põe em primeiro tudo que é nosso. Antes da fé verdadeira a gente põe em primeiro tudo que tem a ver com a gente. Antes de Jesus habitar o nosso coração, o que é que vem primeiro? Tudo que tem a ver com os meus sonhos. Mas Jesus está ensinando a gente que quando Ele entra na nossa vida, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, existe uma mudança de centro, uma mudança de prioridade. E aí Ele ensina dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você acha que precisa, incluindo tudo, vos será acrescentada. Você pensa mesmo que Deus não tem interesse em te alegrar? Deus quer alegrar seu coração, trazendo para a sua vida e para a minha vida tudo que a gente precisa. Se você precisa de verdadeiros amigos, Deus pode trazer verdadeiras amizades para a sua vida. Se você precisa deixar de sentir-se sozinha e precisa sentir-se parte de uma família, Deus vai trazer a você uma sensação e uma experiência, vai colocar você numa experiência de pertencer à família dele. Você não vai mais se sentir sozinha. Se você tem necessidade de saúde para o seu corpo debilitado, Deus vai trazer a você força para o seu corpo, saúde para os seus ossos, para as suas emoções. Se as suas emoções estão desequilibradas por algum motivo, Deus vai trazer equilíbrio para as suas emoções, de forma que você não seja mais vencida, mas que você seja vitorioso, vitoriosa, equilibrado, harmônico. Enquanto você busca o reino, Deus equilibra a sua vida. Enquanto você busca o reino, Deus sara o seu corpo, te dá saúde fortalecida. Enquanto você busca o reino, Ele cria caminhos para que você possa prosperar nas suas economias, nas suas finanças. Deus cria conexões para que as coisas possam mudar na sua vida econômica, na sua vida financeira. Ele trabalha no invisível, Ele trabalha no escondido, Ele trabalha no silêncio, mas Ele trabalha enquanto você busca o reino. Ele vai mexendo as pedrinhas para que a sua vida saia da escassez
e venha para a abundância. Se você se sente triste por algum motivo, justo ou não, Deus vai te fazer sentir-se alegre, de uma alegria que não vem da circunstância, enquanto você busca o reino. Então perceba que lutar pela sua fé é o caminho verdadeiro para você viver uma vida que Jesus chamou de vida abundante, plena. E Judas, ele vai tratar deste assunto de você lutar pela verdade e tomar cuidado com a mentira. Todas as vezes, veja, vamos lá, bem radical, todas as vezes que você como cristão ou cristã insistir em mudar as ordens de Cristo, você vai provar escassez. A ordem de Cristo não pode ser mudada. E quando você muda a ordem dos fatores a seu prazer, porque você acha que você precisa correr atrás disso, e você muda essas ordens, você está mexendo num princípio espiritual, e aí a escassez bate na porta. Jesus disse: buscai primeiro o reino. E quando eu inverto isso, e não me dedico à minha fé, não corro atrás da minha fé, de conhecer a verdade, a escassez bate a porta, porque eu estou distorcendo a verdade. Toda vez que você corre atrás das coisas, a escassez bate a porta. Mas quando você busca o reino, a prosperidade abre a porta para você. É simples assim. Por quê? Porque é a ordem de Cristo. Primeiro o reino e a justiça do reino. Depois, Deus vai acrescentar as coisas que você precisa. Mas se você ficar correndo atrás das coisas que você precisa e deixar a verdade do reino, a sua fé de lado, a escassez fica presente. A paz fica pequena, a harmonia fica pequena, a bênção financeira e econômica fica pequena. Por quê? Porque eu estou invertendo uma ordem divina. Quantos querem provar a vida abundante que Jesus prometeu? Deixa eu ver. Quantos querem de verdade? Tipo, se você quer isso, Jesus está dando o caminho que você precisa se dedicar a batalhar pela sua fé. Mas isso significa que eu não vou trabalhar na vida? Ninguém está falando isso. Só estou falando que você precisa equilibrar as coisas. Dedique-se à sua fé, conheça a sua fé, fortaleça a sua fé, não seja fraco no conhecimento da Bíblia, na vida de oração, na frequência dos cultos. Não seja fraca, seja forte, porque à medida que você faz isso, você se torna um guerreiro e uma guerreira, e Deus tem liberdade de destravar as coisas na sua vida, porque você está andando no caminho certo. Faz sentido isso, sim ou não, gente? Muito bem. Judas, o mesmo texto semana passada, diz assim, Judas 1, verso 1 a 4, diz: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, preservados na fé em Jesus Cristo. Verso 3. Amados, enquanto eu me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos uma vez por todas. Esse aos santos aqui é você. Esse aos santos é você, sou eu. São os irmãos para quem Judas estava escrevendo, aos santos. Santo não é aquele que está no altar da igreja católica. Aquilo é imagem. Santo sou eu. Santo é você.
Todo aquele que vem para Jesus e entra no reino de Deus, pela graça de Cristo, é um santo. A palavra santo significa separado, colocado à parte, para uso de Deus. E todo aquele que crê em Cristo, e o Espírito Santo vem habitar na sua vida, se torna um santo. Santo não é sinônimo de perfeição. Santo significa que Jesus me conquistou. E agora Ele vive a vida dele em mim. Quantos santos estão aqui na igreja hoje? Deixa eu ver. Santos, levante a mão. Santificados em Cristo, levante a mão. Ok. Então Judas está falando com você. E ele diz assim: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos, uma vez por todas. E por que ele quis escrever sobre a gente dedicar-se a desenvolver a fé? Verso 4: porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se. Sabe o que é infiltrar-se, né? Quem aqui já teve goteira na casa? Deixa eu ver. Eu estou com uma lá. Deixa eu ver, quantos já tiveram goteira em casa? Que coisa deliciosa a goteira, não é não? Olha, se existe uma coisa boa na casa da gente, é goteira. Eu estou falando a verdade? Não, goteira é uma coisa horrível. Tanto é que aqui está falando de infiltrado. Infiltrar é da goteira. É uma coisa ruim. E também a Bíblia chama aquela mulher que fica dentro de casa, na orelha de alguém, do marido lá, chama ela de goteira. Cuidado, mulher, só uma parte aqui, tá bom? Cuidado aí, mulher, para você não ser uma goteira dentro de casa, combinado? Quer ganhar seu marido, quer ajudar seu marido, mas não precisa ser goteira. O que é goteira? Pinga e não para. Clem, clem, clem. Aí põe, não adianta pôr bacia e pano de chão dentro. O fato de ter bacia, um pano de chão dentro, não muda a goteira, ela continua pingando. Bom, esse é assunto para outra hora, vamos continuar. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias, adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem, negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Diga comigo: Jesus Cristo é único, Senhor, soberano. A Ele glória. Amém. Olha, você sabe que Martinho Lutero foi um grande reformador, né? Um homem. Martinho Lutero é chamado de reformador. Eu chamaria ele de anarquista, do lado bom da coisa. Martinho Lutero, ele começou a fé dele numa religião falsa. Ao longo do tempo, ele acreditou que muitas coisas que ele ensinava, que ele aprendia e que ele mesmo também pregava, era verdade. Ao longo da jornada de Martinho Lutero, ele decidiu olhar mais para a Bíblia do que para os homens. E aí, quando você olha mais para a Bíblia do que para os homens, seus olhos se iluminam. Você ganha lucidez. E foi o que aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero ganhou uma luz, porque ele começou a olhar para a Bíblia. E ele começou a olhar para a falsa religião de onde ele vinha e disse: não, a coisa está errada aqui. E Martinho Lutero, ele criou uma palavra no século dele, e a palavra é antinomianismo. Não se preocupe com essa palavra. Essa palavra, criada por Martinho Lutero, significava
Antinomo, do grego antinomo. O que é antinomo? Anti é tudo que é contra. Por isso que existe antibiótico, contra as bactérias. Antifúngico, contra os fungos. Antitérmico, contra a febre. Tudo que é anti é contra. E ele escreve um nome de uma palavra para explicar o que estava acontecendo na época dele. Antinomianismo, antinomo, grego, anti contra, nomo norma, lei, regra. Veja o que diz aqui o versículo 4 de Judas. Versículo 4 diz: porque certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se na congregação de vocês com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem. Negam a Cristo. Veja só, na época de Lutero e na época de Judas. Você está lendo um texto de Judas que foi escrito no ano mais ou menos 60, 70 depois de Cristo. Na época de Judas, essa ideia das pessoas deformarem, adulterarem a palavra de Deus já estava presente. Essas pessoas falsas já estavam lá presentes. E não eram pessoas de fora da igreja, não, elas frequentavam as reuniões, elas frequentavam os cultos, elas frequentavam as celebrações, elas estavam dentro da igreja. Eu não estou pregando para a igreja PEC somente, eu estou pregando para quem é cristão, mas especialmente para nós. E eu também não estou dizendo que aqui tem ou não tem, eu não estou julgando, eu só estou pregando a palavra para instruir a gente a sermos pessoas sólidas, fortes, firmes na nossa fé. Na reunião de oração de hoje de manhã, na nossa reunião de jejum, às 9 horas da manhã, o Quincas, que é um dos nossos irmãos queridos aqui da igreja, frequenta os cultos aqui assiduamente, fiel, ele e a sua querida Cibele, sempre ajudam na cafeteria, sempre se dispondo, também são membros da IC, da igreja que se reúne no lar. É uma pessoa perfeita? De jeito nenhum, mas deseja crescer. E ele me procurou no final da reunião de oração aqui do jejum, das 9 horas da manhã, e falou: pastor, eu tô com fome e eu quero crescer. Eu preciso de mais da palavra. Eu preciso conhecer mais, eu preciso aprender mais, eu preciso me fortalecer mais. E eu estou citando o nome dele porque aquilo me impactou. E ele, na cabeça dele, ele acha que isso vem dele. Mas eu sei que esse desejo que está dentro dele, eu quero crescer mais, eu preciso aprender a Bíblia, eu preciso aprender. Ele falou para mim: eu preciso não chegar igual você, ele disse. Como se eu fosse uma meta. Eu não sou meta de nada, nossa meta é o nosso Senhor Jesus. Ele disse: eu quero dominar a Escritura, a palavra. Ele acha que isso é uma coisa que está nascendo na cabeça dele. Ele está aqui me ouvindo agora. Mas isso, meus irmãos, não vem da cabeça e do coração dele. Eu sei, eu conheço os dedinhos do nosso Mestre Jesus, do Espírito Santo. E isso que está acontecendo dentro dele, esse desejinho de querer crescer, essa fome de querer evoluir no Espírito, no conhecimento da palavra, isso não é o Quincas, isso é o Espírito Santo, é a mão do nosso Pai. É o dedo do nosso Deus. Quisera todos nós, oxalá, todos nós tenhamos fome e sede da presença e do conhecimento de Jesus Cristo. E oxalá não é um Deus da Umbanda. Oxalá significa tomara que, é uma expressão de expectativa da Bíblia. Tomara.
Então agora, gente, como é que você vai crescer e se desenvolver e sentir a presença de Jesus dentro de você de maneira real? Se você não se dedica à sua fé. Se você não se dedicar em conhecer a sua fé, essas experiências da percepção da presença de Deus, da força do Espírito em você, da realidade de Cristo em você, uma certeza que brota dentro do coração: eu sei que quando eu morrer eu vou para o reino de Cristo. Sabe, essa certeza não vem de você viver a vida de qualquer jeito, essa certeza vem de conhecer a Jesus, de se relacionar com Jesus. Posso ouvir amém aqui, sim ou não? E tinha um monte de indivíduos na época de Lutero, assim como tinha um monte de gente na época de Judas, que vinha trazer uma coisa que parecia verdade no meio do povo cristão. Você sabe que na época de Judas, nessa carta que você está lendo comigo, nessa época aqui, esses falsos irmãos, esses falsos pastores, esses falsos apóstolos, eles estavam usando textos de Paulo. E sabe o que eles estavam dizendo? A mesma coisa que estavam dizendo na época de Martinho Lutero, e que Lutero combateu: o antinomianismo, é o antinomo, antinorma, antilei. Porque eles diziam assim, na época de Judas, e também dizem hoje na nossa época: você vai ouvir e vai ver isso. Não, Cristo nos libertou, agora a gente não precisa, nós somos da época da graça, nós estamos crendo em Jesus, não existe mais esse negócio de lei, norma, moral, pode tudo, pode viver uma sexualidade do jeito que quiser, pode viver da maneira que quiser, que basta que ela crê em Cristo. A vida moral, a vida ética, a vida sexual é torta, mas não tem problema, ele frequenta igreja, ela frequenta igreja. Não, irmãos, isso é o que Lutero combateu, isso é o que Judas combateu, isso é o que Jesus veio combater, isso é o que o apóstolo Paulo combateu. A vida com Jesus é a vida da graça, sim, é a vida da liberdade, sim, mas é uma liberdade que te liberta do pecado para viver em santidade. Não é uma vida da liberdade para uma libertinagem que pode qualquer coisa. Pode roubar, pode mentir, pode prostituir, pode praticar sexo a rodo, pode ser sexo entre pessoas do mesmo sexo. Isso tudo é uma semente falsa. Uma semente falsa vai entrando na igreja, vai entrando no meio das pessoas, e as pessoas vão acreditando: não, mas a única coisa que importa é que eu creio em Jesus. Eu fui liberto, mas liberto de quê para quê? E Judas diz assim: esses indivíduos, veja, ele nem chama de irmãos, esses indivíduos, eles entraram, infiltraram na igreja, e eles vieram para distorcer a graça de Deus e transformar ela em libertinagem. Na época de Judas, ele estava olhando para uma coisa muito objetiva, aliás, duas. Primeiro, as pessoas estavam agregando todo tipo de filosofia de fora do mundo grego para dentro da igreja. E aí, gente, quando o nosso trilho não é a palavra de Deus e a gente começa a andar no trilho da filosofia humana, o resultado é que em algum momento a sexualidade vai junto. A pessoa, ela começa a se perverter na mente, depois ela se perverte no coração e depois ela se perverte no sexo, na sexualidade, na prática sexual. É sempre assim, sempre foi assim, sempre foi. E Judas está combatendo isso.
Porque as pessoas andavam dizendo, olha, não, Jesus já libertou a gente de toda essa necessidade de obedecer à lei, de ter uma moral, de andar na verdade. Essa coisa de não pode, não pode, não pode, já passou. Jesus, a gente é da turma da liberdade. A liberdade que Jesus veio nos trazer, a liberdade do pecado, para que possamos ser servos da justiça. Leia a primeira frase do versículo 1 de Judas, por favor. A primeira frase do capítulo 1 de Judas. Qual é a primeira frase? Judas, repita isso bem forte. Mais uma vez. Você sabe quem era Judas que está escrevendo essa carta? Meio irmão de Jesus, ele era irmão de Jesus. E olha como ele olha para si, e ele não diz, Judas, irmão de Jesus. Não, não, não. Judas, o livre. Não. Judas, o pode tudo. Não. Ele diz, Judas, servo. Sabe o que é a palavra servo na Bíblia? Quem disse? Zé, diga forte. Escravo. A palavra servo na Bíblia é escravo no sentido não negativo, no sentido que eu estou agora servo, eu estou servindo a Cristo. Eu não estou servindo a mim mesmo, eu não estou servindo meus desejos, eu não estou servindo a minha vontade, eu não estou servindo os meus impulsos, eu sou Judas e estou servindo a Jesus Cristo. Que frase você diria sobre você mesma? Eu diria, Douglas, e eu estou servindo a Jesus Cristo. Que frase você diria sobre você? Que frase você diria sobre você? Que frase você diria sobre você? Você diria sobre você, fulana, fulano, e estou servindo a Jesus Cristo? Porque é o que Judas diz. Eu estou a serviço de Jesus Cristo. Nós estamos a serviço de quem? Eu espero, eu creio e eu trabalho aqui nessa igreja para que essa igreja seja uma igreja que está a serviço de Jesus Cristo. 3 coisas que o Espírito Santo quer ensinar a você e a mim sobre como viver uma fé autêntica. 3 coisas. O Espírito Santo usou Judas para ensinar isso para os irmãos de lá, da época dele. E o Espírito Santo quer ajudar a gente aqui também hoje, no século 21, na Igreja Apex. Como a gente pode viver uma fé autêntica? Primeiro, se você de verdade está sendo movido pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo tem liberdade de colocar desejos em você, deixa eu fazer antes de falar o primeiro, eu preciso falar isso. Vez por outra alguém vem para mim e diz assim, pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo está operando na minha vida? Vira e mexe alguém me faz essa boa pergunta. Pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo está operando na minha vida? Assim, versículo X de Filipenses diz assim, eu não lembro o versículo, quem achar depois me ajuda. Filipenses, Paulo diz assim, porque Deus é que opera em vós o querer e o realizar. Como é que eu sei que o Espírito Santo está operando na vida de alguém ou na minha vida? Porque ele está operando desejos de conhecer Jesus. Eu quero servir Jesus, eu quero servir a igreja, eu quero crescer na palavra, eu quero orar mais. Opa, isso é Espírito Santo. Filipenses 2, 13. Porque Deus é que opera em vós, tanto querer, eu vou sair um pouquinho só do vídeo, ó. Leia aí, Cecília. Leia. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como o realizar, de acordo com sua boa vontade. Porque Deus opera em você o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Cuidado para não achar que tudo que vem de sentimento dentro de você é de Deus. Nem tudo que passa no seu coração é de Deus. Nem tudo que passa na sua mente é de Deus.
Mas se passar na sua mente, conheça mais a palavra, isso é de Deus. Se passar no seu coração, vou entregar mais do meu recurso ao Senhor, isso é de Deus. Se passar na sua mente e no seu coração, acorde mais de madrugada para orar, isso é de Deus. Vá à reunião de oração, isso é de Deus, porque o diabo não vai falar para você, vai para a reunião de oração que eu vou arrebentar com a sua vida. O diabo não vai falar para você, deixe a mentira e fale a verdade, porque agora eu estou comprometido em acertar você, vou te arrebentar. Você vai começar a falar a verdade e eu vou usar isso para destruir você. Não, o diabo não vai empurrar você para a verdade. O diabo é o pai da mentira. Por isso que tudo que é falso é do diabo. Porque ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da réplica. O diabo é o pai do falso. O diabo é um imitador de terceira categoria. Então, toda vez que a gente sentir desejos que tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o princípio espiritual da Bíblia, pode ter certeza que o Espírito Santo está operando na sua vida. Posso ouvir amém? Amém. Muito bom. 3 coisas para que a gente possa viver uma vida autêntica. Primeiro, uma fé autêntica nasce da nossa identidade em Cristo. Uma fé falsa nasce dentro dos homens. Uma fé falsa nasce dentro das instituições criadas por homens. A fé falsa nasce dentro do coração humano. A fé autêntica começa com Deus. Jesus ensinou dizendo assim, vamos lá, diga comigo, não fostes vós que me escolhestes. Disse Jesus, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não, a fé verdadeira, a fé autêntica não começa comigo, começa com Deus. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, vem de Deus. Diga, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé autêntica começa com Deus. A fé verdadeira, a fé autêntica, não sou eu buscando Deus. A fé autêntica é Deus me buscando. E Deus já te buscou, por isso você está aqui nessa manhã. Você só está aqui essa manhã porque Deus já te buscou. E continua te buscando. Até que você alcance e eu alcance a plena liberdade, vitória e vida em Cristo Jesus. Judas se dirige a um povo, aqui na carta dele, e ele diz assim, Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus e preservados na fé. Olha só, essas 3 coisas Deus é que faz por você. Judas diz que está escrevendo para um povo, primeiro, que é chamado. Não fui eu que fui atrás, ele é que me chamou. Não sou eu que aceito Jesus, é ele que me aceita. Não existe tal coisa feito levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. Eu não aceito Jesus. Jesus me aceita. Você não aceita Jesus. Jesus te aceita. E Judas deixa muito claro quando ele diz que eu estou escrevendo aos convocados, aos chamados por Deus, amados por Deus e preservados por Deus.
Deus te chama, Deus te ama e Deus te guarda. Louvado seja o nome de Jesus. Não tenha medo de nada. Não se preocupe. É por isso que tem gente que está construindo uma fé forte, se sente chamado, se sente amado, se sente guardado e não tem medo de nada. Não tem medo do futuro, não tem medo das lutas, não tem medo das necessidades, não tem medo das angústias, não é escravo do medo. Por quê? Porque ele sabe muito bem que Deus o chamou, que Deus o ama e que Deus o guarda. É uma coisa do Espírito Santo aqui dentro. É uma convicção de verdade aqui dentro de mim, que eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me chamou e eu sei que Deus cuida e guarda a minha vida. Se você tem esse testemunho dentro do seu coração, pode ter certeza que você é chamado, você é amado e você é cuidado e guardado. Se você não tem essa certeza dentro de você, você pode ter. Basta entregar-se a Jesus, render-se a Jesus. Então, a primeira coisa é que a fé autêntica é fruto da identidade em Cristo. Levante sua mão comigo e diga assim: eu sou chamado, amado, guardado. Isso é o que eu sou. E eu sou porque a Bíblia diz que eu sou. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou, é uma identidade, não é uma sensação. É uma identidade, Miriam. Eu sou chamado, eu sou amado e eu sou guardado. Ponto final. A verdadeira fé, a fé autêntica, começa com a identidade em Cristo e não na sua cachola. Eu acho que esse é o caminho, eu acho que aquilo é não sei o quê, eu acho. A vida com Jesus não é achismo, é cristianismo. Segundo, a fé autêntica exige lutar pela verdade recebida. O verso 3 diz assim: amados, enquanto eu me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé que foi confiada aos santos. A verdadeira, autêntica fé exige luta, exige de você que você lute pela verdade. Lute pela verdade. Agora, quando eu digo luta, e Judas diz luta, não está falando para você ser uma pessoa briguenta, mal-humorada, fazer inimizade com o vizinho, com a sogra, com a mãe, com o tio, com o pai, com a esposa. Não é para você brigar com os outros em nome de Jesus. Tem crente que entende errado essa luta. E aí se torna um crente rabugento. Deus não chamou a gente para ser crente rabugento, que briga com todo mundo. O cristão autêntico, ele não se conforma com o erro, mas ele se levanta em defesa da verdade. Não brigue com as pessoas. Diga comigo, disse Paulo: a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, contra hostes espirituais da maldade. A sua luta não é contra a sua sobrinha, seu filho. Sua luta não é contra as pessoas. A minha luta não é contra a pessoa, mas é uma luta espiritual. E crente de verdade, fé autêntica, ela não aceita o erro facilmente, não aceita. Mas ela não briga, ela só se levanta pela verdade. A verdade de Jesus diz isso. Amém? Judas, pelo Espírito, nos chama a batalhar pela fé. Essa é a mensagem do Evangelho. Não aceite qualquer coisa como verdade. Veja o que diz a Bíblia. Julgue pelo que diz a Bíblia.
Seja nobre, seja forte, seja guerreira, seja guerreiro, em nome de Jesus. Terceiro e último. Uma fé autêntica recebe e resiste, uma fé autêntica percebe, eu disse recebe, mas não é recebe, é percebe e resiste à falsidade. A fé autêntica não está dormindo no ponto. A fé autêntica, quando ela sente o cheiro da falsidade e da mentira, pregada em nome de Deus, pregada em nome de Jesus, pregada em nome da Bíblia, pregada em nome de Deus, ela sente o cheiro. Quanto mais você cresce na verdade, quanto mais você desenvolve a sua fé bíblica, espiritual, com a ajuda da igreja, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra, quanto mais você cresce, mais você vai ficando apurado no seu olfato espiritual. Você sente o cheiro da mentira, percebe a mentira e não come mais coisa estragada. Às vezes a gente está ficando doente porque a gente come coisa estragada. Tem muito cristão que fica doente na alma porque come coisa mofada, comida em nome de Deus que não é comida, pão que não é pão, verdade que não é verdade, só faz mal para a saúde espiritual. Deus quer que você seja uma pessoa espiritualmente saudável e poderosa. Então se alimente do pão verdadeiro. O pão verdadeiro, disse Jesus, é o meu Pai que te dá, e o pão verdadeiro sou eu que desci do céu. É isso que disse Jesus. O pão verdadeiro é o Pai que dá. Jesus é o pão. Quem não comer o pão e a minha carne, não tem parte comigo. Agora, quem de mim se alimenta, por mim viverá. A verdadeira comida é Jesus Cristo Nazaré. Jesus disse, por maior mestre da falsidade, o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que verdadeiramente alimenta você é o pão da vida, que é Jesus. A fé autêntica, ela percebe o falso. Judas está falando aqui que tinha gente que se infiltrou, falso. Estava transformando, pervertendo a graça em libertinagem, falso. Pode tudo, falso. Negam o senhorio e a soberania de Jesus, falso. Nega a palavra de Deus. A fé autêntica não se corrompe com atalhos. A fé autêntica não se corrompe com atalhos. A fé autêntica não está em busca de atalhos para melhorar na vida. A fé autêntica confia na verdade, segue a verdade e anda na verdade no tempo de Deus. A fé autêntica permanece firme no senhorio de Jesus Cristo. Cuidado que tem muita coisa querendo seduzir você, como atalho para uma vida melhor. Atalho, vai por aqui que é mais fácil, vai por ali que é mais rápido. Meu irmão, posso falar uma verdade nua e crua? Deus não te criou para você ir mais rápido. Deus não está interessado em que você chegue lá mais rápido. Deus está comprometido em que você chegue. E o único caminho para chegar lá já está escrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pare de acelerar a sua vida, porque Deus não tem compromisso nenhum com a velocidade com que se chega. Deus está comprometido em que você chegue, e para chegar lá, você precisa da ajuda do Espírito Santo, você precisa da ajuda da palavra, você precisa da ajuda dos irmãos, você precisa da ajuda da igreja para chegar lá. Não se preocupe com a pressa e com a velocidade, se preocupe com o destino. Não se preocupe com a velocidade, se preocupe em ir na direção certa. E Deus está te dando a direção certa, e a direção certa é a verdade, é Cristo. Ele é a nossa rocha, Ele é Senhor e soberano. Fechando e recapitulando, meu irmão, se você quer ter uma fé autêntica e verdadeira, primeiro, a fé autêntica brota da identidade com Cristo. Segundo,
ela se mantém firme na verdade do Evangelho. E terceiro, ela se disciplina para perceber a mentira e defender a verdade. Decida hoje, meu irmão, ser alguém que vai lutar e batalhar pela fé. E o Senhor vai ser contigo.